Graça e paz, boa tarde, povo de Deus. Nós estamos aqui no nosso segundo momento, nosso segundo dia 2 de dezembro, para as nossas devocionais de Natal, baseado, extraído, as exposições desse livreto aqui, escrito pelo John Piper, que tem como título O Alvorecer da Alegria Indestrutível, leituras diárias para o Advento, que trata sobre mensagens sobre o dia do Natal. Ontem nós falamos um pouco sobre uma posição que vemos sobre o Natal com relação ao lado do paganismo, o lado mitológico do Natal. Infelizmente existem esses contos aí, essas histórias com relação ao Natal, mas nem por isso o cristão, biblicamente falando, deve deixar de adorar ou de comemorar, no sentido de cultuar, no sentido de adorar o Senhor Jesus pelo seu nascimento. Então existem as coisas paralelas, secundárias, algumas polêmicas, Nós temos aí a questão da adoração do Deus Sol, nós temos aí o velhinho, o São Nicolau da barba branca, que dá presente para as crianças. A gente tem também a questão mitológica também, que muitos dizem que Jesus realmente não nasceu no mês de dezembro, e seria por isso que o cristão não deve comemorar, porque foi Constantino que mudou essa data para favorecer uma adoração a um tipo de Deus que existia na época. E também tem a questão comercial, A gente sabe que os comerciantes se aproveitam dessas datas para poder ganharem dinheiro, e o centro do Natal acaba que sendo o Papai Noel, acaba que sendo presentes, troca de presentes, e a gente sabe que o Natal não é nada disso, Então ontem nós vimos que a missão de Jesus, quando ele nasceu, foi buscar e salvar os perdidos. E ele cumpriu isso e continua cumprindo. No momento em que ele vai salvando, ele vai libertando, ele vai transformando vidas, então ele continua ainda salvando e buscando os perdidos. E hoje, dia 2 de dezembro, nós queremos falar um pouquinho sobre prepare o seu coração para Cristo, Então, o versículo que nós gostaríamos de ler está em João 5,44, que nos diz assim: Como podem crer vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Então, esse versículo, o próprio Senhor Jesus falando, e dizendo que a glória, ela deve ser dada somente a Deus. A glória, ela deve ser oferecida, ela deve ser manifestada somente para Deus, Os homens, eles não merecem glória. Os homens, eles não merecem adoração. Nenhum homem merece ser adorado. Mas Cristo Jesus deve ser adorado. A glória somente pertence a Deus. Mas muitas vezes nós estamos vivendo uma época em que os homens, eles querem glória para si. Os homens, eles querem, e isso é um espírito maligno, e isso é uma ação de Satanás, porque nós entendemos através do Antigo Testamento que o próprio diabo é que quis glória para si e quis tomar o trono de Deus ou usurpar a glória de Deus. E até hoje é assim, a função do diabo é essa, é tirar a glória de Deus e colocar nele ou fazer o homem pensar que merece essa glória. E o homem não merece. Só quem merece essa glória é o Senhor. Então Deus, ele é o dono e controlador de todas as coisas. E não há nada que ele poderia dar a você de Natal este ano que atenderia mais às suas necessidades e desejos do que a consolação de Israel e a redenção de Jerusalém, a restauração de perdas passadas e o livramento de futuros inimigos, perdão e liberdade, misericórdia e poder, cura do passado e garantia do futuro. Não há presente melhor, Então o Natal
nos traz essa reflexão. Deus nos deu o seu melhor. Deus nos ofereceu o seu melhor. Deus enviou para nós o seu melhor, que foi o seu Filho unigênito, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não há glória, não há presente maior que os homens possam receber, que se compare à salvação e receber Cristo Jesus como Senhor e como Salvador. Evidentemente que esse ato de receber a Cristo, nós usamos essa expressão, mas a expressão mais correta seria que Cristo nos escolhe, não somos nós que escolhemos a Cristo. É Ele quem nos escolhe. É Ele que vem ao nosso encontro. Deus veio ao nosso encontro, se encarnou. Cristo Jesus se encarnou. Ele veio até a terra buscar, salvar. E Ele agora nos oferece, Deus agora nos oferece gratuitamente esse presente maravilhoso que é a graça, a salvação que somente Cristo Jesus pode dar. E o homem, ele só tem o conhecimento, ou os seus olhos só serão abertos para entender a grandeza desse grande advento que foi a vinda de Cristo, e o homem reconhecer isso e se submeter à vontade de Cristo Jesus e segui-lo e se tornar um adorador dele, um seguidor dele, um discípulo dele, um filho obediente a ele. O homem só tem a capacidade de compreender a grandeza disso pela ação do Espírito Santo no seu interior. Porque enquanto o homem estiver mortos nos seus delitos e pecados, o homem não vai compreender isso. O homem, ele vai substituir a graça de Deus pelos prazeres dessa terra, desse mundo, por bens materiais, por riquezas. E não há maior riqueza de que ter a vida de Jesus em nós, de reconhecer o seu nascimento, de crer nessa palavra e adorá-lo e segui-lo. Então, todos esses presentes aqui, não há nada que se compare ao que Deus fez de ter enviado o Senhor Jesus. Então o Natal traz para nós essa reflexão. Deus nos ofereceu Cristo, Deus enviou Jesus, e esse é o maior presente que o ser humano pode receber aqui na terra. Se existe um desejo em seu coração neste advento por algo que o mundo não tem sido capaz de satisfazer, será que esse desejo não é o presente de Natal de Deus, preparando você para ver Cristo como consolação e redenção e para recebê-lo por quem Ele realmente é? Ou seja, será que alguma coisa no mundo se compara ao que o Senhor Jesus fez por nós na cruz? Melhor, será que alguma coisa nesse mundo se compara ao fato de Deus ter vindo, ter se encarnado como homem para sentir as nossas dores, para passar fome, necessidade, para vivenciar a vida cotidiana do homem, para que ele entendesse as nossas fraquezas, para que ele entendesse as nossas limitações? Será que existe alguma coisa que possa preencher o coração do homem, esse vazio existencial? Que alguns, há uma frase que diz que o nosso vazio é do tamanho de Deus, e de fato é, porque quando o homem ele foi criado por Deus, ele tem a imagem e a semelhança de Deus, e não há nada que o homem faça neste mundo que o preencha. Só alguém pode preencher esse vazio, e esse alguém é Cristo Jesus, é o Senhor Jesus, porque o homem ele tenta preencher esse vazio buscando riqueza, fama, poder, né? Ele tenta preencher esse vazio com o pecado, mas o pecado é enganador. O pecado promete liberdade e aprisiona. O pecado promete tristeza, promete alegria, melhor dizendo, mas causa tristeza. O pecado promete uma alegria ilusória, mas a alegria de Cristo, de conhecer a Cristo, de receber a Cristo no nosso coração, é uma alegria, como diz aqui o livreto do John Piper, é uma alegria indestrutível. Mas é fruto do Espírito, não é fruto do homem, mas é um fruto do Espírito. Então não há nada nesse mundo que preencha o coração do homem, só Jesus pode preencher o coração do homem.
E a minha pergunta para você é: você deseja receber o Consolador? Você deseja entregar esse teu coração ao Senhor Jesus? Porque Ele já nos ofereceu o presente. Na verdade, o presente é nosso, né? Porque Ele veio e a sua graça está aqui, gratuitamente, para todos quantos quiserem receber. Porém, o Espírito Santo, Ele chama através da sua palavra e pela sua graça irresistível. Então, é algo maravilhoso de pensar acerca dessas verdades aqui do Natal. Como o coração se prepara para receber Cristo por quem Ele realmente é? É muito simples. Então, John Piper vai falar aqui de quatro formas de como a gente preparar o nosso coração para receber essa graça, esse evangelho, essas boas novas de salvação que é Cristo Jesus, né? Mas deixa eu só falar algo para você. O Natal traz para nós essa reflexão que nós devemos adorá-lo não por aquilo que Ele pode nos dar, porque a gente não pode ter esse sentimento de barganha. Não. Existe uma expressão que nós usamos, eu também uso, mas eu tenho procurado não usar mais depois que eu tive o conhecimento disso que eu vou falar para vocês. Normalmente a gente diz assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Não, isso não é verdade. O melhor de Deus já veio. É Cristo Jesus encarnado. O melhor de Deus já veio. Jesus, que se encarnou, que nasceu por obra do Espírito Santo, viveu, curou, salvou, libertou. E a sua graça alcança corações arrependidos. E Ele morreu na cruz e ressuscitou. E o melhor de Deus já veio. Então, meus irmãos, vamos aqui ver então esses 4 pontos para a gente poder concluir aqui a nossa devocional dessa tarde para a glória de Deus. Em primeiro lugar, o coração deve ser liberto da ilusão do louvor dos homens. Como podem crer, foi o versículo que nós lemos, vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único, né? João 5,44. Então, a gente tem que entender que nós não somos nada. Sem Cristo, lá em João 15:15 diz, sem mim nada podeis fazer, foi isso que o Senhor Jesus falou. Nós somos totalmente dependentes de Deus. E nós precisamos nos libertar, nós precisamos ter a consciência de que nós não merecemos glória, nós não merecemos louvor. Só Jesus é digno de ser adorado. Por quê? Porque o que Ele fez por nós, esse presente que Deus nos deu, nenhum homem seria capaz de cumprir isso. Agora você imagine você tendo um único filho e você tendo que enviar esse seu único filho para morrer em favor, por exemplo, de assassinos, de adúlteros, de mentirosos, de roubadores, de homicidas. Será que você faria isso? Eu tenho, por exemplo, 3 filhos. Claro que não. Dificilmente alguém faria isso, de entregar o seu filho, né, em favor. Olha a categoria de pessoas que somos nós, assassinos, mentirosos, adúlteros. Então o louvor não é para nós, não há mérito em nós. Na graça, na salvação, o homem ele não pode fazer nada para ser salvo. A graça, a salvação é pela fé. Mas essa fé, então, ela é produzida pelo homem? Claro que não, a fé vem pela palavra. E é o Espírito Santo que usa a palavra para gerar essa fé salvífica. Então o homem não age, o agente da salvação não é o homem. O agente da salvação é totalmente Cristo, é totalmente o Senhor Jesus. Agora, na obra da santificação, aí o homem entra com as suas responsabilidades, orar, ler a palavra. Mas a salvação não. A salvação é ato soberano de Deus. Ele salva quem Ele quer e Ele condena quem Ele quer. Essa é a verdade bíblica. Então nós não podemos jamais aceitar louvores para nós. É por isso que nós somos contra esses louvores antropocêntricos no culto. Louvores que é para o homem. Não, o louvor
somente a Deus, por aquilo que Ele fez e por aquilo que Jesus fez por nós. Segundo lugar, o coração deve ser liberto da ilusão da suficiência do dinheiro e das coisas para satisfazer a alma. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e zombavam de Cristo. Está lá em Lucas 16, 14. É verdade. Há pessoas que se enganam achando que o dinheiro é tudo. Na verdade, interessante é que Jesus chama o dinheiro de Senhor. Né? Porque Jesus disse, vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus, a mim, né? E a Mamon, que é o Deus do dinheiro. E as pessoas caem na ilusão de correrem atrás do que é material e esquecem do que é mais importante, como Maria, que sentou aos pés do Senhor. E ela escolheu a melhor parte, não como Marta. Então, muitas pessoas estão sendo enganadas pelo dinheiro. Né? O meu pastor, de saudosa memória, o pastor Itamar, ele tinha um provérbio que ele dizia assim, que tem 3 barras que derrubam o homem. Né? É o São João da Barra, que é a pinga, né? A barra da saia, que é a mulher, o adultério, e a barra do ouro, que é o amor ao dinheiro, a avareza. Então nós precisamos entender isso, que a maior riqueza que o homem pode ter é Cristo Jesus. E aí ele precisa ter o contentamento cristão. Ele precisa se alegrar naquilo que Deus permite que ele tenha. Porque a riqueza é um dom de Deus, mas nem todos serão ricos. Deus escolhe alguns para dar riqueza. Agora, qual é o propósito da riqueza? A glória de Deus. Mas nós devemos estar contentes, tanto em fartura como em escassez. Porque tudo para nós tem a soberania de Deus. E Deus é quem conhece de fato, né, a nossa estrutura. E Ele vai dando as suas riquezas de acordo com a sua soberania, de acordo com a sua vontade. Ele é que determina isso. Mas o dinheiro não traz felicidade. O dinheiro, ele supre algumas necessidades cotidianas e nós não seremos hipócritas em dizer que nós não precisamos do dinheiro. Não existe isso. Agora, o nosso coração está em Cristo. Pode nos faltar o dinheiro, mas não pode nos faltar a presença de Cristo. Então, Ele proverá. Então, a maior riqueza é Cristo. A maior riqueza do Natal não é ter o dinheiro para poder comprar roupa, né? Eu me lembro que quando eu era mais adolescente, eu tinha aquele negócio de ter 2 roupas novas, né? Tinha que usar uma no Natal e outra no Ano Novo. Às vezes a minha mãezinha não podia nem comprar, mas aí eu tinha que chorava e exigia, né? Que tinha que usar tênis novo, roupa nova, porque os outros também tinham, né? Isso é só ilusão. Porque o Natal não é isso, a maior riqueza é Cristo, é a presença dele, é a salvação em Cristo Jesus. E em quarto e último lugar, em terceiro lugar, melhor dizendo, junto com a liberdade, em terceiro lugar, junto com a liberdade da ilusão, do louvor dos homens, do poder do dinheiro, deve entrar no coração o desejo por consolação e redenção, além do que o mundo pode dar. Nossa maior riqueza é a salvação em Cristo Jesus. Por isso é que a Bíblia diz, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então o Natal traz para nós essa reflexão. Quais são as nossas prioridades? Né? Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos ter Jesus no nosso coração. Precisamos da presença de Deus no nosso coração. Jesus é a nossa maior riqueza. E para terminar, em quarto lugar, deve haver uma revelação do Deus Pai. Abrir os olhos do coração para que ele chame, para que ele clame como um homem que tropeça em um tesouro incrível. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a consolação do meu passado, a redenção do meu futuro. Agora te vejo, agora te recebo, porque por quem tu realmente és. Amém. Então que o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos para a gente poder entender esse tesouro que é mais precioso do que a pérola vermelha, né? que é uma pérola a mais cara, né? Em um determinado século aí, um homem encontrou uma pérola vermelha, baseada em mais de 8 milhões, uma pedrinha com mais de 8 milhões de reais, né? Trazendo para o nosso dinheiro, mas a presença de Cristo, a salvação, a redenção, são riquezas insondáveis, que não tem, que os homens mais ricos desse mundo, eles jamais, o seu dinheiro,
os seus bilhões, os seus trilhões jamais alcançarão tamanha graça, tamanha alegria por meio de Cristo Jesus. Então, o Natal traz para nós essa reflexão. Ah, eu me alegro no Natal porque eu tenho dinheiro para me comer um peru. Não, eu me alegro. A minha alegria no Natal é Cristo Jesus, porque é Ele é o meu maior presente e o meu coração pertence a Ele. Que Deus faça isso por você neste advento, neste dia, nesta vinda de Cristo Jesus, quando Ele veio, se encarnou e se tornou homem, cumpriu a missão de salvação. E Ele quer alcançar os nossos corações pela sua graça e o seu presente testemunho, o testemunho de muitos neste advento. Então a nossa alegria, o nosso coração pertence a esse Salvador. O seu coração pertence a Ele, a sua vida pertence a Ele. Se ainda não, faça isso neste Natal, hoje, agora, porque em breve esse nosso amado Jesus voltará. E o Natal, ele tem essa mensagem de que Deus nos deu o maior presente e Ele é a nossa riqueza maior. Eu posso não ter um peru para comer, mas se Cristo Jesus estiver na minha vida, eu estou feliz e essa alegria é um fruto do Espírito. Deus te abençoe e fique conosco nesses devocionais e até amanhã, se Deus quiser, no nosso terceiro dia, para a glória de Deus.